rapaz! Que isso? Sextou, Pedrinho! Cabaré, já sexta-feira, Flávio Amêndoa. Nem começou, Flávio Amêndoa. Vai passar a bola. Passou. Muito bem. Acabou o campeonato. Agora é outra coisa. Pois é, estou te ajudando, muito bem. Sejam bem-vindos aos nossos donos da bola. Sexta-feira, Pedrinho, vou deixar muito claro que eu estou magoado, porque eu tenho sérios problemas com quem pega uma música e troca a batida dela. Você me falou que era Quem Cabaré essa noite. O que eu achei que era? Aquele forrozão. Tem cabaré. Aí bota... Isso. É outra parada. Eu não me preparei pra ser a Ludmilla nesse momento. Eu me preparei pra ser o quê? Chão de avião. Chão de avião. Jacaré do El Chan. Jacaré. Aí o cara bota a música... Eu não... A geração Nutella. Isso é depois de 2 da manhã que o Tio Guedes já tá fazendo efeito. O que bota o cara dança assim, ó. Falar pra Gogó, fala. Vai de um lado pro outro. É. Pô, não mudou a tira da música não, que eu fico triste, pô. Eu, hein? Podia botar da semana passada aí. Da semana passada. É do... Aí. Vai, Flávio. Envolve, moleque. Não, calma, daqui a pouco. Deixa eu começar o refrão. Sexta-feira, né, Que isso, cara? Que isso? Faz uma figurinha aí. Ô, churrasco! Ô, churrasco! Ai, esse programa é uma zona. Eu não sei como deixam a gente no ar, mas ainda bem que vocês assistem. Então a gente vai falar muito de seleção brasileira hoje. Tem muita coisa legal. Sexta-feira, aquele clima leve, descontraído. Não tem Brasileirão. Pra muita gente é uma alegria. Pra muita gente é uma tristeza. E os motivos dessa alegria e dessa tristeza a gente vai falar ao longo do programa. Certo, Bigode? Certíssimo. Tá suando mais que tampa de marmita. É, meu amigo, é porque eu tô numa pegada aí, ó. Última noite jogamos um futebol. Hoje, 6 da manhã, estava na academia. E agora estou aqui. Valeu? Dançando. Feito e suando. Feito o fly do You Can Dance, que você não deve saber o que é, porque... You Can Dance, sei sim. Não é do John Travolta? Porra, não, vou embora. Eu vou embora. Me ajuda, Rio. John Travolta? Pô, You Can Dance é o negócio da Xuxa, tinha o Fly. Ah, não. Achei que fosse aquela música antiga. You can dance, you can having the time of my life. Não? Primeiro que esse é o Patrick Swayze em Dirty Dancing. Dirty Dancing, é outra coisa. Isso aí. Essa é que não é da minha época. O que você quer? Não é da minha época. A discussão é a seguinte, João Livton, falamos de chupar manga, ele só gosta de manga se for fatiadinho, não gosta de chupar manga. Não. Então cada um vai com a sua. Tá errado. É. Erradíssimo. Danoninho. Pô. Danoninho é aquele jeitão, né? Olha esse bigode! Vamos, Pedrinho rindo lá, Pedrinho é danado, assanhado, cachorro. Bota na tela a enquete aí que hoje é sexta-feira. Vambora, opa, quase que eu fui. É justa... Sexta-feira. Acabou que você vai botar isso aí com uma batida também de outra coisa. É justa a cobrança ao Fluminense a essa altura da temporada. Ontem os caras invadiram lá, os caras brigaram, os caras xingaram, falaram um monte de coisa, enfim. A gente vai mostrar tudinho pra vocês com calma. Mas antes disso, Flávio Amêndoa e Thiago Carvalho estão aqui comigo no estúdio hoje. Então agora sim, oficialmente, dançarino. Agora sim, já recuperado. O cara transfugiu o Can Dance com o John Travolta com o Laerte dos teclados. A salada, né? Boa tarde, Flávio Amêndoa. Boa tarde, Getúlio. Boa tarde, Thiagão. Boa tarde, meu amor. Tudo bem? Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Que todos tenham um ótimo final de semana. GV, eu entendo, eu respeito a atitude do torcedor, porque o Fluminense vive um mau momento, o torcedor é passional, a gente não pode cobrar do torcedor o que a gente faz aqui sentado nessa cadeira, porque nós somos profissionais e o torcedor não tem, muitos deles não tem nada a ver com a profissão, então eles enxergam de uma outra maneira, mas eu particularmente, eu acho que é injusta, porque por mais que o momento seja ruim, seja um momento de oscilação, esses mesmos jogadores já jogaram num nível muito acima. O que não dá é pra gente balizar o trabalho do Diniz e o trabalho desse time do Fluminense, pegando o campeonato estadual e querer traduzir o que foi jogado no estadual no Campeonato Brasileiro. Os adversários são diferentes. Você concorda com, como é que chama? Manifestação no CT? Olha, Getúlio, se não tiver invasão,
se não tiver agressão, porque pelo que eu vi eles ficaram ali na porta, onde a gente geralmente entra com o carro da imprensa para ir lá para o CT. Eu acho que é legítimo. Eu, particularmente, não concordo, mas respeito. Eu sou frontalmente contra a manifestação do CT. Total, porque não tem PM, não tem segurança, não tem nada. Quer protestar, arquibancada, o time tá indo lá pro estádio, pro ônibus, no CT, na porta ali. Porque você imagina, e assim, totalmente a favor da manifestação, tá? Toda pacífica, como vocês provavelmente vão, o Thiago vai falar daqui a pouco. Mas assim, se tem um problema do Felipe Melo ali com o cara, se o cara xinga a mãe do Felipe, não foi o caso, tá? E sai uma briga. Eram 20 caras com um jogador que é patrimônio do clube, não tem segurança suficiente no CT. Então assim, esse tipo de situação, eu acho que pode manifestar à vontade, mas no CT eu não gosto. Já vi coisa muito feia acontecer em relação a isso. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Thiago Carvalho, boa tarde, jovem. Sexta-feira, hein? Sextou. Está preparado para sexta-feira? Tô preparado. Aniversário da minha tia hoje, então vai ser tranquilinho, restaurante, Aniversário pizza. de velho, né? Negócio de restaurante. Não é velha não, pô, 44, tá tranquilo. Eu tô 40, vocês me chamam de velho todo dia aqui. A gente pode te chamar de tio também, se você quiser. Tio GV. Tio GV. Qual é o nome da tia? Elka. Elka Maravilha. Elka. Manda um beijo pra Elka aí. Tia Elka, parabéns, feliz aniversário, saúde, paz, sucesso, seja um novo ciclo maravilhoso, te amo. Um beijão, até mais. Parabéns, Tia Elka. Oi! Tiago, eu achei que o Flávio ficou um pouco no muro, tá? Certo. Ele falou que sim, que não, que sim. Eu entendi o ponto dele. Pra ele não tem problema ir na porta do CT se não bater em carro, mas, né, enfim. E na sua opinião, essa cobrança no CT, chamando de... Time frouxo. Me ajuda aí, Flávio. Time de frouxo. Time frouxo ali do lado direito. Clínica Doutor Diniz, como se alguém machucasse de propósito. É uma loucura. Mas enfim, quero saber a tua opinião, jovem. É injusta, né? Eu acho que a cobrança é injusta porque o Fluminense se torna vítima do próprio desempenho. A verdade é que o Fluminense começa o ano jogando muito bem, talvez até muito acima. Enfim, o desempenho do Fluminense dentro do Campeonato Carioca, ele é impagável. A gente, por muitos momentos, disse que o Fluminense tinha o futebol mais bonito do Brasil. E aí, devido às próprias lesões, a não ter a reposição devida ou cabível ali dentro do próprio elenco, o Fluminense começa a cair de desempenho. Mas eu acho que não cabe cobrar esses mesmos jogadores que jogaram aquele futebol dessa forma como vem sendo cobrado agora. Eu acho que o Fluminense vai classificar de forma tranquila na Libertadores. O Fluminense tem um Campeonato Brasileiro tranquilo também, dá pra galgar mais ainda. Tem muita gente no departamento médico, isso não é uma culpa do Diniz, não é um problema do Diniz. Então eu acho incabível esse nível de cobrança. Muito bem, Thiago, muito bem. Sexta-feira, cara, eu preciso mandar um beijo aqui. Deixa eu achar aqui. Porque quando a gente tem um trabalho bem realizado, a gente precisa mandar um beijo de verdade. Valorizar. Eu tive hoje com o Alexandre e com o Flávio. Não é jabá, não é absolutamente nada, até porque é uma patrocinadora da Band News, que é uma empresa de segurança chamada Verisure. Muito legal. E o Flávio e o Alexandre, que é pai do Davi lá de São Gonçalo, todo mundo flamenguista, estiveram lá em casa e estavam botando uns alarmes. E, cara, eles adoram o programa, assistem direto, sabem todos os apelidos. Thiago Homem de Ferro, o Dorileu Calvo, os caras estavam zoando, o Bigode. Então, pro Flávio, principalmente pro Alexandre, que vê todo dia também com o filhote dele, Davi. Boa. Um beijo pra vocês. Obrigado pelo carinho, pela atenção e pelo serviço prestado. Na renovação, vou querer de graça. Que tô fazendo Já fez o merchan, mas muito profissionais, Maneiro, de verdade. Bacana. Porque eu choro. Vê com o negócio de preço, não que eu falo, tá caro. Aí ganhei um sensor. Aí chorei, ganhei não sei o que lá, magnético na porta lá, que tocou a porta-pita. Agora, fazer o Bernardo não disparar aquela zorra toda, vai ter que ter um workshop. Vai te acordar de madrugada. Cara, mas tem controle. A galera lá, eles entram na geladeira de madrugada, vão na geladeira roubar uma coisinha? Todo mundo. Bota um alarmezinho na geladeira, Nossa, pô. Aí, ó. Alô, velho, isso, sacanagem. Patrocina a gente também aqui, então, pô, só Bandinho, por quê? Bota nossas caras de alarme. Botou uns alarmes bons aí que eu tive uma ideia. Thales Teixeira fazendo o VT de seleção. A base vem como, Bigode? Pô, esse aí jogou ontem, o moleque é base diferente não, mesmo. O Thales tá com 55 anos já também. Mas tu vê, o cara que é profissional, quando ele joga com a gente que é peladeira, é diferente. É verdade. Nenhuma dúvida. Destruiu. Tem jeito. E ele arrebentou no campo e certamente arrebentou nesse videozinho que ele fez pra vocês entenderem tudo que tá rolando na seleção brasileira. Tem um negócio legal que eu quero falar. Bota na tela aí, Pedrinho. Ô, Pedrinho, não, Joãozinho. Hoje se encerra a preparação da seleção brasileira para o amistoso contra Guiné, neste sábado às 4h30 da tarde, em Barcelona. A provável escalação do técnico interino Ramon Menezes para o jogo de amanhã conta com 9 remanescentes da última Copa e 2 novidades.
Joelinton, volante do Newcastle da Inglaterra, e Ayrton Lucas, lateral do Flamengo, coincidentemente convocados pela primeira vez para a seleção. Sendo assim, Ramon Menezes deve mandar a campo Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Éder Militão e Marquinhos na dupla de zaga e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Casimiro, Joelinton e Lucas Paquetá fazem o meio-campo. E na frente, Rodrigo, Vinícius Júnior e Richarlison. Esse time titular já vem sendo esboçado desde o treino de terça-feira, quando Ayrton Lucas entrou na vaga de Alex Telles. Outra novidade no time é que Vinícius Júnior vestirá a camisa 10 da seleção pela primeira vez. Vale lembrar que o Brasil jogará com o uniforme preto durante o primeiro tempo do amistoso contra a Guiné, fato inédito na história da entidade. Essa será uma das iniciativas da CBF com o objetivo de combate ao racismo. Venho aqui agradecer a todos que estiveram comigo desde o episódio que aconteceu no último jogo contra o Valência, o presidente junto com a CBF, o Infantino também que teve hoje junto com a gente, sempre dando a maior força a todos os clubes do Brasil, todas as pessoas do Brasil e do mundo inteiro que estão comigo e me dando força para eu seguir nessa batalha. É necessário ter alguém que possa seguir firme para cada vez mais diminuir, né? E eu quero seguir isso por todos aqueles jovens, todas aquelas pessoas que sofrem e não têm a voz que eu tenho. Sempre trabalhei calado e hoje eu tenho a oportunidade de ter a força para poder falar de um assunto muito importante. Então eu quero agradecer a todos vocês e que possamos seguir junto até o fim. O que não é novidade é a novela sobre o novo treinador do Brasil. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, teve uma reunião com Carlo Ancelotti nesta semana. E esse é o nome que tem mais força para assumir o comando da seleção nesse momento. Edinaldo, inclusive, conversou sobre esta importante decisão com diretores e também jogadores nos últimos dias. O nosso presidente já vem dando informações suficientes para vocês, né? A gente tivemos uma conversa com ele ontem, né? E não cabe a mim dar informações do ponto e passo a passo do que a seleção está fazendo, do que o presidente está fazendo. Né? Então penso que depende da maneira, né? Ele tem um plano, né, de se seguir, a gente dando ideias, colaborando nas ideias, colaborando nas informações, né? E a decisão realmente é dele. Muito bem. Bom, Flávio Amêndola e Thiago Carvalho estão sempre pelo Rio de Janeiro, pelos bares, sacanagem, pelos clubes, cobrindo, então vocês sabem bem, entendem bem do futebol carioca e dos jogadores que aqui atuam. Que eu quero falar do Beijinho. Tá merecendo a titularidade da seleção brasileira? Eu acho que sim. Mais do que o Telles? Com certeza. Acho que o Telles já teve a oportunidade dele. A gente falou até sobre Exato. isso ontem. O Telles teve a oportunidade da Copa, o Telles teve a oportunidade antes Bem do ciclo lembrado, anterior. Thiago. E assim, se ele hoje, a gente ainda não considera que o Telles é o dono da lateral esquerda, é porque ele não aproveitou essa oportunidade. Então nada mais justo do que passar essa oportunidade para uma nova pessoa. Até para que seja competitivo mesmo, para que um cobre o outro, um puxe o outro para cima. E não tem ninguém jogando mais bola na lateral esquerda hoje, pelo menos no futebol brasileiro, do que o Ayrton Lucas. Então nada mais justo do que o Ayrton ser o titular. Eu acho que é uma forma de premiar o bom momento que vive o Ayrton Lucas. E não que o Alex não viva esse bom momento. O Alex, quando ele sai do Porto, ele vai para o Manchester United, ele tem uma queda muito grande. Sim. Mas desde que ele foi para o Sevilha, ele também não começou muito bem, alternava entre titular e reserva. Foi campeão da Europa League sendo titular, mas porque o Acunha, o argentino, que é o titular da posição, não pôde jogar, e aí ele entrou. Mas o Alex, aos poucos, também está começando a retomar aquele futebol que ele tinha, principalmente no Porto. Mas o Ayrton hoje eu vejo que está no momento melhor que o Telles. E eu acho que a gente falou muito disso aqui na convocação, que poderia ter levado o Adrielson para mostrar que o futebol brasileiro também é valorizado. Total. Mas eu acho que a escalação do Ayrton como um titular hoje, no caso para o sábado, para amanhã, mostra também que existem olhos aqui no nosso futebol. Se o Adrielson estivesse no Flamengo, você acha que ele iria? Provavelmente. Talvez tivesse tido mais olhos, né? Eu lembro que na convocação da seleção, na última convocação do Ramon, foi perguntado algumas vezes sobre o Botafogo, porque o Botafogo era o líder do campeonato, tinha um desempenho melhor, etc. E algumas pessoas perguntaram sobre, e o Botafogo? Vai levar alguém do Botafogo? Tá olhando o Botafogo? O Ramon até riu na primeira vez, depois foi indagado novamente. Ele falou, não, é claro que eu tô olhando o Botafogo também. Então diz ele que também assistiu aos jogos do Botafogo, etc. E que teria dado oportunidade. Mas vê se você concorda comigo.
Thiago Carvalho, rei da Tijuca. Michelin. Você viu um capacete assim, ó, um negocinho assim, é ele que tá lá na Tijuca, na moto. Thiago, pô, o Botafogo tá bem na Copa do Brasil, tava bem, foi eliminado, o Botafogo tá bem na Sul-Americana, o Botafogo lidera o Brasileiro há algum tempo. Não ter ninguém numa convocação contra Guiné e Senegal, acho faltou bom senso. Eu acho que o principal nome do Botafogo, que poderia de fato estar na seleção hoje, até para ser titular, porque hoje a gente tá falando isso ontem, não tem o 9, é o Tiquinho. Só que o Tiquinho tem 32 anos, então o que a gente está pensando nessa seleção? A gente está pensando já num próximo ciclo, a gente está pensando numa eliminatória, a gente está pensando numa Copa do Mundo, porque provavelmente o Tiquinho com 32 hoje não vai chegar a 35 anos na próxima Copa titular da seleção brasileira. Eu acho que hoje, se fosse, por exemplo, uma Copa América, precisando de um campeonato de desempenho curto e que fosse para ser campeão, sim, o Tiquinho merecia uma chance, porque a gente tem um objetivo próximo. Agora, um objetivo de daqui a 3 anos, eu já não sei. Então, aí vamos voltar pro bom senso. Teu argumento é perfeito. Total, num planejamento de ciclo de Copa. Só que a gente sabe que esse amistoso contra a Guiné e o outro contra a Senegal não vai apitar absolutamente nada para daqui a 3 anos, quando vier a Copa do Mundo. Que vai ser outro treinador. Outro treinador, de repente, não tem mais ninguém não, mas muda metade, né? Por bom senso e para premiar, de repente trazer a meritocracia sem pensar em fatores externos, tá? Ah, porque daqui a 3 anos a minha avó... Não. Agora, a gente concorda que o Adrielson poderia ter sido convocado junto com, no lugar do Robert Hernan. Até no lugar do Nino, né? Quando o Nino se machuca. Também. É porque também. o Robert Hernan entra na vaga do Nino. Do Nino, sim. Ou não ter ninguém no Botafogo, ou o Tiquinho, por conta de uma Copa daqui a 3 anos e meio, porque é ciclo, o argumento é bom. Mas já que não vai ser nem o Ramon, pelo que a gente está vendo, não poderia falar, por bom senso, levar o Tiquinho, levar o... Não vou falar o Marçal, porque ele tá recuperando ainda. Mas o próprio Adrielson... PR? O PR, cara, que não, o melhor PR? goleiro do Brasil hoje. Mais bonito também. Assim, mas para o duro, tá? O Bento também, além de agarrar Tá falando da muito beleza também... ou do... Não, dos dois. Ah, tá. O Bento, mas além também de... tem o... Qual? Tem os gatos, né? Mas é porque a gente tá falando de Alisson. goleiro. O Alisson é um pão. Não, acho que o Alisson já passou a fase dele. Já Ele tá coroa? de beleza, de beleza Tu já viu o que o foi. Igor Rodrigues fez ontem, que ele traíra? Não vi. O Igor, apresentador Sim. do Sport TV, ele fez um rios do aniversário do Oliver Kahn. Falando que era, muita gente acha supervalorizado, que ele falaria rápido ali 3 goleiros melhores que o Kahn. Aí ele fala do Bento e brinca, que aliás é lindo. Lindo. Ele fala do Ochoa, que em Copas pegou muito mais que o Kahn. E o terceiro ele fala, e o Getúlio Vargas, bota uma foto minha de óculos e de... Que maneiro, cara. Ou seja, irado. um beijo pro Igão, tá voando lá no Sport TV. Tem que ir lá comentar isso aí. Tu é um traíra, rapaz! Mas eu concordo contigo. Cara, muita gente me parou hoje pra mandar abraço, tá? Ontem o José Ricardo de Bangu parou lá, falou: Ô GV, manda um beijo pro Bigode, pro pessoal lá. Então um beijo, José Ricardo de Bangu. E hoje o Hélio Costa, botafoguense, 7h30 da manhã, no mercado fazendo compras. Ô GV, eu adoro Bandilinari e Donos da Bola. Mas cadê o Barba? Eu falei, o Barba agora só fica lá em cima. E o Bigode tá lá hoje. Um beijo pro Hélio também, botafoguense. Virou show da Xuxa, né? É isso, agora largou tudo. Eu ouvi ontem o Thiago e o Dorileu falando aqui. Vamos ver o Richarlison falando do Ancelotti. O Ancelotti é um cara que ganhou tudo, né? Ganhou tudo na Europa. E com certeza, se ele vier, se ele estiver aqui com nós, vai nos ajudar muito. E com certeza a gente vai estar brigando por todos os títulos. É um cara sensacional que se o presidente acertar com ele, vai nos ajudar muito. Fez ali o básico, né? Se vier, vai ajudar, graças a Deus, resultado positivo, tá aqui com nós e tarará. Vou pular isso aí porque eu quero as aspas do Danilo. E aí eu quero a opinião dos senhores, sem passar pano. Bota na tela aí, Joãozinho. Ó, Danilo, né, sobre a escolha, no lateral da seleção, sobre a escolha do novo treinador. A palavra final, a decisão sempre será do presidente, do Edinaldo. Beleza? É quem tem capacidade para definir isso da melhor maneira. Mas é importante ouvir os jogadores, porque são eles que vão estar em campo. Eles que vão estar diariamente tentando fazer esse elo e essa união para tornar a seleção brasileira ainda mais forte. Entrevista ao GE, né? O Globo Esporte lá na Vemos Platinada. Queria ouvir a opinião dos senhores. Eu acho que a gente tem 2 pontos nisso aí. Primeiro que há uma indefinição muito grande interna da CBF quanto ao treinador.
Não sabe se espera o Ancelotti até o ano que vem, são mais 8 jogos, não sabe se contrata de uma vez um treinador para comandar a seleção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que o Danilo está certo. Porque se os jogadores, principalmente num momento como esse, se a gente aqui está notando, os jogadores também estão notando essa indefinição. Óbvio. Eles sabem muito melhor do que a gente porque eles convivem diariamente entre eles e com os diretores. Então eu não acho nenhum absurdo, eu não acho nenhum erro a CBF consultar os jogadores. Não é dar o poder de decisão. Não é dar o poder de... E eu acho que o Danilo foi muito feliz na escolha das palavras dele. Foi bem, né? É importante ouvir os jogadores, porque são eles que estão lá. Mas a decisão final será do presidente e de quem for capaz para fazer esse julgamento. Mas tem muita gente contra falando do jogador não tem que decidir nada. Aí eu discordo do Flamengo. Cara, se o Flamengo fizesse isso, o Vitor Pereira não pisaria na Gávea. Mas com o Jorge Jesus, quando teve para voltar, falando com o jogador, se encontrou com o Gabigol no shopping. Verdade. Rogério Ceni, ótimo relacionamento com os jogadores do Flamengo. E mesmo que não encontre, rola aquele fio, né? Renato Gaúcho. A gente não viu no Fluminense os jogadores pedindo o Fernando Diniz depois da saída do Abel Braga? É absolutamente natural. Isso acontece no futebol. E assim, desculpa desapontar essa galera mais nova, geração mais nova, que não frequenta muito futebol, não entende de futebol. É absolutamente, eu vou falar assim, é muito próximo do impossível algum time contratar um treinador sem trocar uma ideia com as lideranças. Isso. E eu tô falando, eu tive no Flamengo muito tempo, sem jogar, obviamente, todo mundo, isso a gente concorda, né? Esse dia estavam querendo dar para aquele argentino lá o título de gerente do banco. Qual é o nome dele? Julián Álvares. Que ele ganhou 6 campeonatos no City sem jogar. O gerente do banco, nada disso. O gerente sou eu, porque ele ainda joga. Eu não jogava nunca, ainda bem. Eu vi trocar, vamos lá, Nelsinho Batista para Abel, sei lá na ordem, aí veio o Valdemar, aí veio o Osvaldo, Cuca, Celso Rotti, Joel Santana, tudo que eu trabalhei no Flamengo. Todas as... PC Guzmão... Ney Franco, não? Ney Franco. Tirando o Ney Franco, que não consultou a liderança, mas era um pacote de Patinga, era outro contexto. Mas as lideranças foram... As lideranças sempre falavam, e ó, quem vem é tal, hein? Vieram falar comigo e tal. Isso é fato. Não é opinião. Ninguém me contou. Eu tava o Felipe Maestro. O dia que eu tô pra levar o Felipe lá no Mundo GV. Boa. O Felipe é escorregadinho, né? Igual quando ele jogava. Ele meteu assim, o Charles esperou um ano, tu vai esperar um ano. Eu falei, tá certo, não tem problema. Isso aí porque era meu amigo, hein? Você entrava junto. Ele falava, ó, vem tal pessoa, hein? Porque, né, vieram falar comigo. Ele não decidiu, mas o cara fala, se ele... É óbvio, se chega no Neymar e fala assim, Neymar, qual é o nome do cara lá do PSG que brigava com o Neymar toda hora lá? Cavani? Não, o treinador. Era o... Do pênalti, que não resolvia nada. Não era o Gautier, não. Não. Pochettino, talvez? Foi o Pochettino. Acho que foi o Pochettino. Foi o Pochettino? Acho que foi o cara que brigava, que o Neymar queria bater pênalti, aí dava pro outro. Tu acha que se a CBF quiser contratar esse cara e chegar no Neymar e falar assim, Neymar, vamos trazer o cara que não deixava você bater pênalti. O Neymar vai falar, pô, não faça isso, claro, ainda mais ele que é o líder totalmente. É lógico. E quantas vezes a gente também já não falou de, esse elenco tá querendo derrubar o treinador. O que adianta você levar um treinador que o elenco não gosta e ele não vai jogar por ti? Tudo bem que a seleção brasileira ele pode chamar qualquer um, pode chamar qualquer jogador brasileiro, mas ele vai deixar de chamar Marquinhos, vai deixar de chamar o Neymar. Casimiro. Esses caras estão na seleção, eles vão estar no ciclo. Independente se vão chegar titulares ou não numa próxima Copa, eles são os líderes hoje. Então não adianta contratar alguém que seja totalmente contrário a essas lideranças. Eu acho. Eu concordo. Essa imagem aí que o João separou pra gente, que a nossa produção fez, me deixa um pouco preocupado. Bota na tela aí. Quantos jogos o Brasil precisaria esperar pra ter o Ancelotti? Eu vou ter que afastar, que tá muita cor, eu não vou enxergar nada. Joga lá pra tela. Aí, pronto. É verdade. Aí depois você fala que eu não sou velho com 40, seu Thiago. Ó, dia 17 de junho, amistoso, né? Com o Guiné, no caso também conhecido como amanhã. Isso. Senegal, terça-feira. Aí vem a eliminatória dia 4 de setembro, dia 12 de setembro. Bolívia. Peru. Eliminatórias, a Venezuela, você não tá vendo o amarelo, parece um país do leste europeu, mas é a Venezuela, tem um amarelo ali. Por que botaram amarelo no fundo? 17/10, Uruguai, 17 de outubro. Dia 13 de novembro, Colômbia. 21 de novembro, Argentina, com técnico interino, que corre risco de tomar na cipuada. Aí um amistoso internacional contra um país europeu, que é ali é a Espanha, né? A Espanha. E a gente falou muito sobre isso ano passado. E a última é um país que criaram agora chamado ponto de interrogação.
Não tem ainda ninguém confirmado. Agora, em relação Aqui ao não tá amistoso contra a confirmado Espanha, ainda, que você galera? levantou, Não existe esse país, não. a gente reclamou muito no último ciclo que não tinha nenhum amistoso contra a seleção grande da Europa para preparar a seleção brasileira. Agora a gente vai ter a oportunidade de ter um jogo contra uma seleção grande da Europa para preparar uma possível seleção brasileira. E aí talvez a gente não tenha um treinador para preparar essa seleção brasileira. Estranho, né? Deixa eu tirar uma foto dessa tela aqui, ó, que tem uma treta rolando num grupo meu ali sobre isso, sobre a sequência de jogos. Então vou aproveitar Sim, aqui no trabalho, a aproveita. gente usa, ó. Já vou mandar no grupo que tá nossos amigos Dudu Nobre, Xande, Rica Perrone, Cacá Bueno. É uma panela que fizeram lá, que me jogaram lá Boa. e rolam discussões sobre seleção. Porque aqui serão jogos que a seleção será testada. Exato. Então o ideal, como o Thiago falou no início, era ter um treinador do ciclo. Eu não concordo com a espera pelo Ancelotti, sendo muito honesto, embora eu acho que seja o nome principal para assumir a seleção, mas eu não concordo de esperar tanto tempo assim. Só que a gente tem que levar em consideração um outro fator. Que fator? A próxima Copa do Mundo vão ser 48 seleções. Ou seja, as eliminatórias, houve um aumento no número de classificados nas eliminatórias aqui da América do Sul. É, né? Ou seja, se já era difícil o Brasil ficar fora, agora se tornou, vai precisar fazer muita força para não se classificar para a Copa do Mundo. Cara, deixa eu trazer uma discussão aqui, ainda sobre seleção brasileira. Achei muito legal isso, porque a gente fala muito aqui do futebol europeu e a gente sacaneia o Flávio, que ele assiste o campeonato inglês, só ele, que vê Wolverhampton e não sei quem, só ele. E o pessoal lá da ESPN, que é muito legal. Inclusive, a gente vai falar ainda de Vasco, né? Vamos falar de Vasco ainda? Tudo Vasco é certo. tá de olho no Lianco, um jogador do Southampton. Daqui a pouco, quando acabar o programa, eu vou soltar um vídeo lá no meu Instagram. Vai lá, @Flávio Amêndola. Você que não conhece o Lianco, você vai conhecer melhor. Muito bem, o Flávio Amêndola. Ó, eu bato na Comebol toda hora aqui, né? Boto capoeira, dou golpe neles, no vento. Só que eles fizeram um negócio muito legal. Vou mandar pro João, não sei se vai dar tempo. Pede pro Vidal, que deve estar comendo cachorro quente essa hora, botar na tela aí. A Comebol fez uma faixa gigantesca, na sua sede, escrito assim: tá tudo em casa. A foto da Argentina, campeã do mundo, Copa do Mundo. Do lado, Copa do Mundo Sub-20, a seleção do Uruguai. Abaixo, campeão do mundo Sub-17, a seleção brasileira. E do lado, campeões olímpicos, a seleção brasileira também. Gigante. E aí eu paro pra pensar, meus consagrados. A América do Sul está ressurgindo para fazer frente aos europeus? Curiosa, um detalhe, em agosto agora vamos ter a Copa do Mundo Feminina, ou seja, vai que um time, uma seleção... Só o Brasil. A única sul-americana com chance. Mas pode, vai. Na última Copa, o Brasil por muito pouco não se classificou. Perdeu pra França, mas... Não, eu digo assim, ele diga de como das seleções sul-americanas, eu te entendo. ou somos nós, Mas meninas, hoje a seleção brasileira, a feminina, tem mais condição de brigar com as principais europeias. A seleção quem brasileira. tem mais chance de ganhar a próxima Copa? O Brasil feminino ou o Brasil masculino? Boa pergunta. Ótima pergunta, cara. Do jeito que tá hoje, pra falar hoje, eu acho que é a seleção feminina. Eu acho que hoje é a seleção feminina também. Por incrível que Feminina? pareça. Nem tem uma seleção principal masculina Exatamente. definida. Ainda tem muita coisa pra rolar. Bom, vamos aguardar, vamos torcer para as meninas, Isso. porque a gente tem o nosso quadro, que mudou de nome por questões estratégicas. Rio na Rede. Eu penso logo, sabe o quê? O cara um pescando, passando uma rede no rio pra pegar pirarucu. Já comeu pirarucu? Não. Já comeu pacu? Não. Um peixe que tem lá no Amazonas? Não. Já Não comeu tive. bodó? É o peixe mais feio que existe. Não. É o apelido do amigo meu, Bodó. Bodó? Você imagina que ele é lindo, né? Porque ele é horroroso. Bom, então vamos ver o nosso Rio na Rede. Eu tenho que me acostumar com isso, hein, João? Eu gostava do negócio do caiu. Você gostava? Eu gostava. Pra aprender não tem que cair? Sim. Muito Sim, bem. sim. Então vamos com o nosso Rio na Rede com Thiago Carvalho e Igor Dorilov. Fala pessoal, chegou o momento mais esperado da sua semana. É claro que eu estou falando do Rio na Rede. Chega mais! Fala pessoal, chegou o momento mais esperado da semana. É claro que eu tô falando do Rio na Rede, então chega mais! A gente já tá acostumado a ver gols perdidos inacreditáveis. Lembra do David, do Flamengo? E o Piton no final de semana? Esse aí fez muita Mas raiva. Esse daqui, dá pra dizer que foi uma sabotagem. Olha aqui. Vamos ver. Rolou pro meio, bateu. Ah, não, impossível. Ah, ele tirou o gol do Ele é colega. do mesmo time, pô. O clima tá ruim no vestiário. Se você fosse fazer um gol, talvez eu tirasse também. Por quê? Ah, sabe como é, né?
Você tá querendo dizer que os bastidores aqui da redação estão ruins, é isso? Ah, não, nada disso. Olha, Dorileu, o único amigo que nunca vai te fazer passar vergonha é o melhor amigo do homem, o cachorro. Cachorro. A não ser que você seja um gandula tentando fazer ele sair de campo. Aí, meu amigo, o cachorro vira o Messi. Encara Messi, 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 gol, gol, gol. Sempre aprontando os doguinhos em campo. Eles já são parte desse quadro, né? Sempre um doguinho. Acontece, né? Acontece. Cachorro, gandula tem que estar preparado para esse tipo de situação. Até porque toda hora tem... Tá lá no código de gandulas? Ah, deve estar. Correr atrás de cachorro. Bichos repor podem a invadir bola. o campo. Aí tem lá cachorro, gato. Ano passado a gente botou aqui galo. Vários tipos de animais. No código de conduta do gandula tem tudo isso. Tem isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tiago, a vergonha é ainda pior quando você acha que tá tirando aquela onda, quer se mostrar pra todo mundo. Tipo esse goleirão. Manda aí. Vamos ver. Ó como eu pego. Nossa. Quis fazer a defesa sem olhar Pô. e tá achando que era o Ronaldinho Gaúcho do gol, né? Já viu aqueles treinos de goleiro que vai bater pênalti? Aí o goleiro fica de costas pra batida. Tem que virar rapidamente. Ele tem que virar e defender? Sim. Então vamos fazer um aí, você é o goleiro. Não. Então vai! Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele tá parado! Bom, já deu pra ver que eu seria um bom goleiro, né? Então vai! Já deu pra Acabou, ver. era só isso? Acabou. Acabou o programa? Acabou. Acabou não? Ah, achei que... Acabou. Bora, pô. Acabou. Sem a menor dúvida, a melhor cena que já conta as duas. Primeiro o Clebão dançando. Isso. E agora o Jeguinho expulsando essas malas do estúdio. No próximo a gente vai colocar o Clebão e o Jeguinho abrindo o quadro. Eles vão ler o TP. Já combinou? Não. Já combinamos. Vai acontecer. Acho uma boa. Vai acontecer. Eu gosto vai da ideia acontecer. Eu quero colocar o Vidal pra ler TP com o cara dessa. Esse dia eu ia fazer isso com ele aqui, mas eu ia derrubar ele. Aí eu mandei ele chamar igual o da Atena. Ah, é Aí verdade. primeiro ele chamou igual uma banana e depois ele foi igual da Atena, logo a Rafa. Ele foi ele. Agora eu vou botar ele pra ler aqui. Vou falar com o João. Você tá por aí hoje? Ele não tá muito bem hoje, não. Por quê? Ele não tá muito bem porque ontem a performance dele na pelada foi muito abaixo da crítica. Ele sofreu muito hate. Ah, mas ele Da tá galera. um pouco Valtinho, né? Não, mas sabe por quê? No aniversário do Thales, ele foi bem e jogou ainda com sapatênis. Ontem, com chuteira, no campo menor. Terrível. Vou pro intervalo. O que eu vou falar depois do intervalo, João? Fluminense, protesto, quero saber o que vocês acham. Vou pro intervalo e volto já. Muita gente ainda não está entendendo o que está rolando. Então o Igor Dorileu preparou um vídeo bem legal para esclarecer e botar os pingos nos is do que rolou ontem lá no CT do Flusão. Cerca de 40 torcedores foram a uma das ruas que dá acesso ao centro de treinamento Carlos Castilho, na zona oeste do Rio de Janeiro, protestar contra o elenco e o treinador Fernando Diniz. Em um dos vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o lateral esquerdo Jorge, que está lesionado desde fevereiro, sendo xingado. Vai Palmeiras, seu Bora, seu que não pode ficar tomando cachaça e ficar buscando no dinheiro, não. Se não for jogar rala, Felipe Melo, um dos líderes do time, parou para conversar com o grupo. Embalada, Felipe Melo, filho da p... Pegar um jogador meia boca de uma posição para botar na outra não vai dar certo. Eles levaram faixas, chamando o elenco de frouxo, reclamando de alguns testes de Diniz e ainda escreveram que Libertadores é obrigação. O protesto foi motivado pelo momento da equipe. Nos últimos 8 jogos, o Fluminense venceu apenas um. E de quebra foi eliminado da Copa do Brasil pelo maior rival, o Flamengo. No fim de semana, o elenco vai ganhar folga, visando o jogo contra o Atlético Mineiro, na próxima quarta-feira. O duelo pelo Brasileirão será em Volta Redonda, já que o gramado do Maracanã está passando por melhorias. Diniz deve contar com retornos importantes. Recuperados de lesão, Marcelo e Ganso podem voltar a ser relacionados. Por outro lado, André e John Arias devem ser desfalques, já que estarão retornando das suas seleções. Na próxima semana, também tem reforço chegando. Diogo Barbosa, lateral esquerdo que pertence ao Grêmio, vai ser emprestado ao Flu até o fim da temporada.
O jogador de 30 anos só vai poder atuar a partir de julho, quando abre a janela de transferência no Brasil. Cara, eu acho que ali, jogador meia boca, xingar o cara. Teve um que o Flávio vai falar aqui pra gente, agora não me lembro quem foi, dando dicas técnicas, táticas pra jogador, sabe? E outra, xinga de frouxa, porque tá em bando ali, gente. Porque tá em bando. Se um desses caras encontrar o Felipe Melo no shopping, ele vai chamar o Felipe de frouxo? Acho que não, né? Pô, não vai. Não aconselho. Então, assim, por isso que eu sou contra, frontalmente contra esse tipo de protesto. Gosto no estádio, acho que vale a pena, no aeroporto ali, porque eu sei que tem policiamento, não é uma coisa assim, sei lá, me dói muito chamar de frouxo, todo mundo ali é pai de família, sabe, ninguém tá de sacanagem, a clínica, sei lá, o hospital do Diniz. Pô, tu acha que o cara é profissional no melhor momento do Fluminense, de anos, o cara vai sentir de sacanagem? Ou que o Diniz vai querer estourar o jogador, etc. Até porque é o próprio trabalho do Diniz que está sendo visto, né? A gente cogitava o Diniz na seleção brasileira há menos de 2 semanas, 3 semanas. Você acha que ele vai querer prejudicar o próprio trabalho dele? De fato, tem um problema, principalmente do lado esquerdo do Fluminense. A galera que joga por ali acaba se lesionando, tá acontecendo isso. Mas não quer dizer que é porque joga do lado esquerdo do Fluminense, é uma coincidência, na verdade. E tem prejudicado a equipe. Como eu disse no início do programa, o GV, eu discordo dessa manifestação. Primeiro porque o Fluminense teve um excelente início de temporada. Tudo bem que o início do ano não foi tão bom para alguns jogadores individualmente, mas depois de um tempo o time engrenou, foi campeão carioca e, assim, indiscutivelmente e merecidamente foi campeão estadual. Fez 5 no River Plate, dentro do Maracanã, foi o primeiro clube a fazer 5 gols no River Plate na Libertadores. Dali o caldo começou a engrossar. Foi dali, ó. Tiraram de lá da redação, né? Ó, isso aqui, a gente fez uma fezinha que o Fluminense ganharia a Libertadores. Fecha aí, Clebão, na mão do Flávio. Nessa unha encravada dele aí. Cadê? Clebão, aí. Aí a gente trouxe esse troféu e botou aqui pra dar sorte pro Fluminense. Thales Teixeira, que é tricolor, falou que a zica foi aí. E aí, ó. Não, mas aí eu acho o erro, GV, porque Libertadores é obrigação. Mas desde quando? Quem tá falando é o rapaz do boné. Claro. O tiozão de azul lá. Não, eu quero saber, assim, desde quando a Libertadores é pra quem? É obrigação. Pra ninguém O Flamengo, que talvez tenha o melhor elenco, é o atual campeão, não é obrigado a ganhar a Libertadores. O Palmeiras não é obrigado a ganhar a Libertadores. O River Plate não é obrigado a ganhar a Libertadores. E aí o Fluminense é obrigado a ganhar a Libertadores. Outra coisa, time frouxo. Time frouxo? Nos principais momentos da temporada, esse time com esses jogadores deu resposta. Eu acho que chega a ser uma coisa muito exagerada. Você quer protestar pelo mau momento do time? Beleza, o que está acontecendo? Vamos jogar, não sei o que. Pô, mas agora, time frouxo, Libertadores é obrigação. Tá como se o Fluminense fosse o quê? Um Barcelona? Um Real Madrid? Um Bayern de Munique? Nem a torcida do City falava que tinha era obrigação, porque tinha do outro lado uma Inter que se defendia bem. Pô, assim, é demais. E aí entra a parte que eu digo que eu respeito, porque o torcedor é passional. Essa ideia que ele tem na cabeça dele, a gente aqui não tem. Porque a gente tá num meio profissional. Mas o torcedor também, ele precisa deixar algumas vezes a paixão um pouco de lado para pensar um pouco mais racionalmente. Não, eu tava na academia, que eu sou saudável, sou sarado, ontem, e aí os tricolores estavam discutindo lá, não sei quem, não vou falar nome para não expor o moleque, não tem, o nome do jogador, né? Não tem condição, então, eu sou muito quietinho, chego, faço minha parada, vazo, tem resenha. Pagando caro pra caramba, né, pra ficar de resenha. Certeza. E de futebol fala aqui, porque no Band News na área também não fala. Cara, eu olhei assim pra cara do malandro, ele sabe quem sou eu, óbvio. Eu olhei com uma cara de desprezo, assim, tipo assim, cara, você é um perdedor. Porque você pegar um moleque que subiu da base, ficar falando num ambiente controlado, isso é um lixo, você não joga nada, moleque com convocação, alguns, sabe? E tipo um burro velho de 40 e poucos anos, que já acho que é pai, sabe? Dá vontade de falar, imagina se teu filho passa por todo esse processo, não seria o caso porque jogador 90% vem de família pobre, ali não. Ali é a galera da Land Rover, né? A galera aqueles tênisinhos suíços que tem um negócio que eu esqueci a marca, que só usa ele agora na academia, já viu? Aí eu falei, pô, um cara burro velho chamando um menino novo de lixo, que tem, sabe? Pô, a gente tá passando muito do limite, mano. E todos os times, tá? Todos os times.
Uma coisa é a gente criticar na bola, o telespectador fala, pô, não gostei do seu comentário hoje, Bigode. Achei que você errou aqui porque eu penso dessa maneira. Pô, beleza. Tranquilo, chegar pro jogador e falar, pô, não tô achando que você tá numa fase boa, o que tá acontecendo? Não, e torcedor tem que falar isso em rede social. Exatamente. Não tem que... Eu sinceramente... Ou não gritar no Maracanã. No estádio. Eu acho que foi uma coisa muito exagerada. Foi campeão lá no West Ham. Isso. Qual é o nome da... Conference League. Jogando para caceta na final. Deu um passe pro gol do título. Aí o TNT Esporte posta, né? E o Bernardo vê direto, meu filho. Cara, sei lá, 5 mil comentários, 4 mil xingando o moleque. O moleque é brasileiro, joga pra caceta, é alegre, dança. Aí dançou no vestiário, uma música ele dança, fazendo uma dancinha. Veio até um cintura dura lá, um europeu. Cara, mais da metade dos comentários, Thiago, xingando o moleque. O que tá acontecendo com a gente, cara? E a gente começa, a gente não, né? Mas de forma geral o futebol começa a achar que isso é normal, né? Porque o cara se sente no direito. É como se fosse isso. É o direito de ir lá invadir um treino, de cobrar um jogador, de enquadrar um jogador. Quantas vezes a gente não viu treinador, jogador com o dedo na cara, sofrendo qualquer tipo de ameaças, muitas vezes. O Cássio, ano passado, no Corinthians, onde ele é o maior ídolo, talvez, da história do Corinthians para muitos, sofreu ameaça. A família do Cássio queria sair do Corinthians porque o Cássio sofria ameaça dentro do time. O William foi embora. Então, isso não é normal. A gente não pode banalizar isso de forma, não, é normal. Futebol pode. Não é normal. Não pode. Bota o negócio da clínica do Diniz aí. Vou fazer uma pergunta pra você, torcedor tricolor. Aqui não são tricolores, mas gostam muito do Fluminense, que é um time muito querido, inclusive a diretoria com a gente aqui. Sim. Quando o Diniz botou o Samuel Xavier, ele foi considerado considerado um dos melhores laterais do Brasil. O que todo mundo fez? Quando o Diniz pegou o Alexander e meteu na canhota ou na volância e jogou bem, na final, pra mim, o segundo jogo foi o melhor jogador. O que todo mundo fez? Quando pega o... Vai, fala outro aí, que ele adaptou. Agora o Lima tá jogando. O Lima, por exemplo. Seu Lima, né? Meu tio. Todo mundo. Aí agora, Felipe Melo na zaga. Pô, a gente falou aqui, melhor em campo e tal. Aí agora que perdeu algumas, a culpa é do Diniz que tá inventando posição. Não, e uma clínica doutor Diniz... o Diniz, ele escala os jogadores dentro do campo ou ele escala para os jogadores se lesionarem? Eu nunca vi uma coisa dessa. Como se a culpa fosse do treinador a lesão que os jogadores tiveram dentro de campo. É aquela questão, né, GV? É o oportunismo. Quando ganha, para muitos, tá tudo muito bom. Quando perde, ninguém presta, nada presta. O Diniz, ele falou em uma entrevista coletiva que, para mim, isso me marcou muito. A gente não, né? Mas muita gente é igual criança. Quer ganhar sempre. Acha que o seu time é o melhor, que tem a obrigação de ganhar o tempo todo. Igual a obrigação a Libertadores. Não acha que do outro lado também tem uma legião de jogadores, de comissão técnica, diretoria, todo mundo trabalhando em prol do mesmo objetivo e só ganha um. Vamos falar a verdade aqui? Hoje, no dia, esse protesto foi ontem, tá ontem. Sim. O Fluminense não é nenhum dos top 4 favoritos pela bola que tá jogando. Do momento não, mas em algum momento... Ontem. Mas em algum momento a gente já disse também que o Fluminense era o favorito. E aí eu acho que isso também... Mas naquele momento eu entendo. Eu entendo. Que é o passional que o Flávio tá falando. Mas o torcedor vai ver aquele momento. Ele começa... aí que a gente fala. Aí eu era magrinho, eu tinha 85 quilos. A ser refém do próprio trabalho, porque o Fluminense jogou muita bola. E aí o torcedor começa a acreditar nisso e acha que tem que render dessa forma o ano inteiro. E aí você começa a cobrar porque você não tá atingindo a expectativa que você já atingiu, o próprio Fluminense. E aí começa a ser cobrado em cima disso. Palmeiras, Flamengo, o próprio River, que se passa grande é outra parada. Sim. Vai, fala mais aí. De clubes? Favoritões, assim, pra Libertadores? O Fluminense tá no top 4, sim. Flamengo, sim. Palmeiras, River... Flamengo, Palmeiras, River e Fluminense. Tem o Boca também, mas não sei. Mas o Boca é mais pela camisa, né? Mas aí pela camisa teria um Atlético Mineiro passando também. Mas o Boca lá é um negócio chato, né? É chato. Aliás, esse troféu foi comprado dentro da La Bombonera. Por quem? Tati Tavares. Tati Tavares. Tem no Botafogo também, não tem? Tem no Botafogo também. Esse tá lá, tá dando sorte pelo jeito. Então não vamos botar aqui não, senão vai zicar na Sul-Americana. Eu volto com o quê, John Liston? Cara, eu tenho que fazer um exame, porque eu tô igual o peixe do Nemo. Adoro. Ele fala, eu esqueço. Vou pro intervalo e volto falando de Flamengo e Vasco, que não vão se enfrentar, mas tem notícia. Volto já. Vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal. Tem moral, a maior da capital. A hora que o Marinho escutar essa música no Castelão, ele vai voltar a ser aquele Marinho. Aí o leão aí.
Flávio Amêndola e Thiago Carvalho. Se esse homem brotar no Castelão... Ele foi bem lá no outro, no concorrente. Foi. Se ele brota agora no Tricolor e ele já conhece os atalhos, pode dar certo, hein? Aquele timaço lá do Voivoda, hein? Pode Bom pra dar todo certo. mundo. Eu gosto da ideia e eu acho que o Thiago definiu muito bem. É bom para todo mundo, é bom para ele, é bom para o Fortaleza, é bom para o Flamengo. Acho que ele respirar novos ares talvez seja algo necessário nesse momento da carreira dele. Ele poder ter mais minutagem, ele poder ter mais sequência, ele jogar num time que, por mais que não tenha tanta qualidade técnica, e aí individualmente falando, coletivamente é um time muito bem organizado, que é o time do Fortaleza. E chega pra ser titular. Eu também acho. Com a saída do Moisés no Fortaleza, se não foi, acho que pro Cruz Azul, o Romarinho machucado, o Marinho chega pra ser o titular da posição. E aí vai ser bom pra ele, porque ele vai ter minutagem, vai ajudar ele a ser mais regular, porque normalmente ele não joga no Flamengo. Aí quando entra, faz 1, 2 jogos, sai de lá ele novo. vai ser o cara. Lá ele vai ser o cara, exatamente. E assim, até em outros clubes do Brasil ele também seria o cara. O Seguro morreu de quê, o Seguro? De velho. Morreu de velho. Quando a gente fala de administração, de gestão, o cara que vê na frente, lá na curva. O Santos pode estar de saída do Flamengo. Quem que é o Santos? Atlético Paranaense. Por quê? Porque o Petralha é gênio. E o que ele sabe? Que segurar o Bento mais um ano é muito difícil por vários motivos, inclusive, que vai chegar a proposta. Porque o Bento, super goleiro, passaporte europeu, já valoriza 3 vezes lá fora. E o Benfica quer, irmão. E novo. Novinho. E ele, um gato também, né? Já concordamos. Então, assim, o Santos volta. Daqui a pouco, na hora que o Bento for vendido, a torcida não vai chiar, porque voltou um grande ídolo. E daqui a pouco surgiu. E eu acho de verdade, Santos, irmão, o Matheus tá bem pra caceta. Tem o Rossi. O Hugo, não sei se sai, se não sai, né? Porque quando tem proposta... Eu acho que é uma boa pro Santos também, de verdade. Porque é muito bom pra ser o terceiro, cara. Eu acho que é a mesma definição da situação do Marinho. É bom pra todo mundo. Mas o goleiro joga menos ainda, né? Exatamente. Só que tem que ver quanto é que vai ser esse valor aí, né? Porque o Flamengo pagou 20 milhões pelo Santos, senão vai ficar bom só pro Petralha, que vendeu por 20 milhões e depois vai ganhar de volta quase que de graça. Mas se você ficar com ele preso ali ganhando bem também, e ele sendo o terceiro goleiro, você vai... Eu não acredito que ele ganhe mais de 500, menos de 500 palitos. Pois é. Mas aí é 6 conto por ano, né? Mas é uma coisa que mas você são 20 milhões rasgados também, né? Eu acho que é muita grana. Você vender ele por um valor muito inferior, você tá assumindo que você fez um péssimo negócio. Pô, beleza, mas acontece. E pro mesmo cara que você comprou. Você me vendeu uma coisa muito cara, aí eu comprei. Aí eu falei, pô, não serve pra mim. GV, quer de volta? Toma. Já vi acontecer. Mas eu vou te falar, GV, se acontecer isso, vamos supor que o Flamengo venda por menos do que comprou o Santos. Se o Rossi estiver bem, se o Matheus Cunha estiver bem, ninguém vai lembrar. Mas o Flamengo sabe negociar, sabe que vai entrar a carpela do Barcelona lá pelo Vitor Roque. Isso. Aí se o Atlético fala só tem um 5, o Marco Braz vai falar, meu campeão, e talvez chefão. Possa ser a melhor decisão para o Atlético. Eu também. acho, faz um birimbolo lá, fala, Santos, vai o moleque gente boa, do bem, tá numa fase ruim e o menino tá bem pra caramba agora. Agora, seu Rossi também... Chega pressionado já, né? Tem que querer jogar, vamos ver. Tava acima do peso lá no Mohamed lá. Bom. Para com isso, pô. Vocês querem tirar o Everton do Flamengo toda hora. Agora é o Internacional. Era o Corinthians, era não sei quem. Agora tá o João Olímpio. Assim, cuidado com o Internacional, hein? Esquece. Escuta, eu tô te falando. O Flamengo não vai vender jogadores dessa importância para adversários brasileiros. O problema não é vender, né? O problema é que o Everton tem contrato no final do ano, ele pode assinar com qualquer clube a partir de julho, então ele sairia de graça. O Flamengo não vai perder esse jogador, você pode ter certeza. Cara, você pode ter só certeza. Você me dizer assim, vamos lá, exercício do colégio. Vou falar dos reforços do Vasco também, mas espera aí, exercício do tio GV. Me diz 3 igual a ele hoje em atividade. Não tem. Não tem. O Veiga... Beleza, 1. O próprio Arrascaeta, que jogaria no mesmo nível ali no meio de campo também, mas já é do Flamengo. Aí você vai perder um cara desse? Não perderia, não. Não tô falando que eu perderia, não. Tô falando que tem a questão do... Tô fazendo coro. Aí... Eu acho que o Flamengo, assim, não tem nada relacionado à idade do Everton. O Flamengo, pra mim, se não renovar com o Everton, vai ser... Eu acho que é um erro. Um erro grande e grave. Por estar reforçando um rival. Porque provavelmente o mercado do Everton vai ser dentro do Brasil. A não ser que seja Arábia. Fala do Lianco aí, do Vasco. O Vasco tá querendo, onde ele tá, quem é. Isso. O torcedor do Vasco saber. Lianco, zagueiro 26, muito forte o Lianco. Tem 26 anos, fez a carreira dele aqui no Brasil, no São Paulo, mas ele é cria do Botafogo, jogou na base do Botafogo, mas aí ele teve um problema com a diretoria, e aí entrou na justiça, rescindiu o contrato, foi pro São Paulo, se destacou, aí ele se transfere pro futebol italiano, foi pro Torino,
foi emprestado uma temporada para o Bolonha, ficou 4 anos no Torino. Do Torino ele vai para o Southampton, que é o clube que ele estava jogando agora. Essa última temporada dele foi a temporada que ele fez mais jogos na carreira. Foram 30 jogos. E assim, ele, embora o Southampton tenha sido rebaixado, ele fez bons jogos. Fez bons jogos. Fez um gol, deu 2 assistências. É um zagueiro que tem uma imposição física muito grande. Eu gosto do perfil dele, liderança, Não é um outros. zagueiro que tem uma qualidade apurada para sair jogando Mas com a não bola é no cego pé. também. Mas não é cego. E vai brigar com o Pedro Raul ali do Mais Gato do Vasco. Vou te falar, esse aí é uma baita... Pra mim é uma baita... Chega pra jogar Achei que ia falar que era um fácil, baita gato, mas quando também é jogou. bonito. Botafogo também tá no mercado. O que foi, cara? O Flávio falou, mas também é bonito, é o Clebão. Lucas Cal, destaque do América Mineiro, Botafogo interessado nele, Thiago. Cara, o Lucas Cal já passou pelo Vasco, uma passagem muito apagada, não rendeu muito, mas no América Mineiro fez um bom campeonato brasileiro no ano passado. No ano passado ele foi usado ali como zagueiro, também como volante no meio de campo, fez um versátil, normalmente o treinador gosta disso. No Vasco foi muito apagado. Eu tenho um pouco de receio daquela situação de que o jogador, às vezes está num time que tem uma torcida maior, com uma maior pressão, não rende, vai para um time talvez de um pouco menor, de uma pressão um pouco menor. Rende melhor e quando tem uma outra oportunidade... Ué, o Pedro Raul, o Botafogo não rendeu, Exato, foi no exatamente. Goiás, no Vasco ainda tá... É uma situação bem parecida. Né? Mas o Cal é um jogador que... Mas merece, eu acho, uma oportunidade. E ó, nesse meio campo do Botafogo, todo mundo tá jogando Imagina bola. ele mete um gol na decisão da Sul-Americana, aí o não sei narrador botou a pá de cal no Mas aniversário. você acha que vai ser pra ser titular? Não, acho titular que não. Acho que Mas não. hoje em dia, né, a gente não sabe qual é o meio campo titular do Botafogo, todo mundo É o joga. time que tem rodízio. Bota a música que já falta 30 segundos. É o... Bora, Pedrinho, acorda. Não era música não, era o trilha, cara. Tá bom, galera, olha só. Thiaguinho, Valeu. deu show. Bigode deu show. junto. Galera, até semana que vem. Até segunda, bota o olhinho. Aí, deixa o olhinho aqui. Até segunda-feira, bom final de semana. Segue, vovô.